Graça e paz, queridos irmãos, que Deus em Cristo continue abençoando as nossas vidas. E hoje nós estaremos com a nossa escola bíblica. E nós paramos na lição de número 13, ao qual tem como tema uma vida cheia do Espírito Santo. E o texto para nós estarmos iniciando o nosso estudo, Efésios capítulo 5, versículo 18 ao versículo de número 21, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Pois bem, queridos irmãos, a nossa lição de hoje fala a respeito de uma vida cheia do Espírito Santo. E a introdução diz assim: o Espírito Santo é a fonte de poder espiritual para a vida do discípulo. Somente pelo poder do Espírito Santo desfrutaremos uma vida cristã abundante e plena de vitórias. Então nós vemos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos fala em João capítulo de número 10, versículo de número 10, ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo de número 16, ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então nós observamos, irmãos, que o discípulo é alguém que deve ser cheio do Espírito Santo, e tem que ser cheio do Espírito Santo. Por isso, todo discípulo deve buscar a plenitude ou o enchimento do Espírito Santo. Antes de estudarmos o assunto, 3 pressupostos doutrinários precisam ser colocados. Primeiro, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, procedente do Deus Pai e do Filho, da mesma substância, igual em poder e glória, e deve-se crer nele. Então temos que crer nele, amá-lo, obedecê-lo, adorá-lo, juntamente com o Pai e com o Filho, pelos séculos dos séculos. Então nós vemos em todas as Escrituras provas concretas da existência da terceira pessoa da Trindade. O batismo de Jesus é um exemplo. Jesus, ele fala lá em Mateus capítulo de número 28, a partir do versículo 19, ele fala que os discípulos devem ir pregar o evangelho, ensinando todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vemos o apóstolo Paulo, no fim de algumas cartas, abençoando aquela igreja, os irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a presença do Espírito Santo seja sobre todo o povo. Então, o Espírito Santo é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. Segundo o pressuposto, é que o Espírito Santo é quem produz a salvação na vida de uma pessoa. O termo salvação compreende a vocação eficaz. Então nós vemos isso lá em Mateus capítulo de número 9, e o versículo de número 9, partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria, e lhe disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Então o Espírito Santo é quem produz a salvação na vida de uma pessoa. Então o Espírito Santo, ele age primeiro regenerando, tornando essa pessoa regenerada uma nova criatura, e ele passa pelo processo de um novo nascimento.
nós vemos também que o Espírito Santo também acontece uma adoção espiritual, né? E nós podemos observar isso lá em Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5, que diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo regenera e nos torna uma nova criatura e passamos a sermos adotados, né? Adotados espiritualmente. Então, nós vemos também na nossa lição que o Espírito Santo, ele também traz união com Cristo, né? União com Cristo, e também convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o arrependimento é produzido em nosso coração pelo Espírito Santo e a fé salvadora é colocada em nossos corações por meio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele age regenerando, nos tornando uma nova criatura, adoção espiritual, união com Cristo, convenção, arrependimento e fé salvadora, justificação, santificação. Então, toda esta obra é realizada pelo Espírito Santo. O terceiro pressuposto doutrinário que precisamos observar é que o Espírito Santo passa a morar no discípulo após o ato da convenção. Então vocês podem observar aí que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 38, diz assim: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele mora no discípulo após o ato de convenção, de se converter. Então, ele sela, penhora e habita no coração dos crentes convertidos. Podemos ver algumas referências bíblicas citadas pelo apóstolo Paulo no capítulo 8 de Romanos, versículo de número 9, que diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Observe, irmãos, que o Espírito ele habita na vida do discípulo, e aquele que não tem o Espírito, Paulo está escrevendo aqui, dizendo que esse tal não é dele. Então, ter o Espírito Santo não significa ser cheio dele. O nosso estudo de hoje é sobre como ser cheio do Espírito Santo. Pois bem, queridos irmãos, então, vamos primeiramente, em primeiro lugar, a observarmos 3 equívocos sobre ser cheio do Espírito Santo. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos expor nesse instante 3 equívocos, coisas precipitadas, de interpretações erradas, de que não está de acordo com as Escrituras. Então, veja só. Primeiro, nós vamos observar, ser cheio do Espírito Santo é um dos princípios mais importantes da vida do cristão. Trata-se de uma necessidade de sobrevivência espiritual. Por isso, há 3 erros que precisam ser esclarecidos sobre este assunto. Primeiro, é uma experiência emocional. Então, nós vemos que há um ensinamento aí que diz que é uma experiência emocional. Você vai entrar em êxtase, você vai perder a sua razão, você vai ser tomado de tal forma. E essa visão errônea que fala que
é uma experiência emocional e alguns falam que perde o sentido de si. Perde o sentido, não sabe o que fez, não sabe o que falou. E assim, é algo que devemos observar de acordo com as Escrituras. Então vamos aqui. É uma experiência emocional. Primeiro equívoco. Vamos ler. Ouvimos falar que pessoas que buscam a plenitude do Espírito Santo se descontrolam emocionalmente. Muitos choram, gritam, tremem, caem no chão e falam em línguas estranhas. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Pessoas cheias do Espírito Santo são pessoas sábias, santas e bondosas. João Batista é o maior exemplo bíblico de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Desde o ventre materno, ele foi cheio do Espírito Santo. Então, Lucas, ele escreve no capítulo de número 1, quando Lucas ele fala da visita que Maria fez a Isabel. Então, do capítulo 1, versículo 41, ao versículo de número 80, nós vemos que quando Maria ela chega na casa de Isabel, segundo as Escrituras, Maria ela sauda Isabel, diz assim, versículo 41, ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída, o termo aqui, cheia do Espírito Santo, transbordou do Espírito Santo. E então ela clamou em alta voz, dizendo: bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do teu ventre. Então observe, irmãos, que João Batista, desde o início, lá do ventre, era cheio do Espírito Santo. E ele foi um homem bom, justo e santo. Ele nunca falou línguas e nem realizou nenhum milagre. Nós não encontramos nas Escrituras um milagre realizado por João Batista. Um paralítico andando, um cego voltando a enxergar, o surdo voltando a ouvir. Nós não encontramos nas Escrituras nenhum milagre realizado por este homem, que desde o ventre era cheio do Espírito Santo. Então, segundo equívoco, que eles dizem que esse dom, ou esse enchimento, é exclusivo para crentes especiais. Outro equívoco é achar que a plenitude do Espírito Santo é para pessoas especiais, tais como os apóstolos, pastores, missionários e daí por diante. Muitos acham que a sua fé é inferior e que a plenitude do Espírito Santo é para poucos, mas não é isso que a Bíblia ensina. Quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, todos os crentes ficaram cheios do Espírito Santo. Isso aí nós podemos ver em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Não foi apenas alguns que foram cheios do Espírito Santo. As pessoas que estavam naquele local, e a Bíblia fala aproximadamente 120 pessoas que estavam ali, foram todas cheias do Espírito Santo. Então, Pedro, ele disse que o Espírito Santo é para todos quanto o Senhor chama, ou para todos quantos o Senhor chamar. Está em Atos capítulo 2, versículo 38 a 39. Todos os crentes têm o Espírito Santo e todos devem buscar ser cheios do seu poder. Queridos, nós devemos buscar o Espírito Santo. Devemos buscar o poder do Espírito Santo, aliás, o poder do Espírito Santo, em nossas vidas. Veja só aí, Atos capítulo 4, versículo de número 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos,
todos que estavam naquele lugar reunidos, a Bíblia diz que ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Veja só. Então, olha o equívoco aí, que ensina que essa plenitude, esse enchimento, é exclusivo para crentes especiais, e nós vemos pelas Escrituras que não. Busque o enchimento, a plenitude e o transbordar do Espírito Santo. O terceiro equívoco é que é algo que eu não preciso. Veja só, queridos irmãos, o maior equívoco que o crente pode cometer é achar que pode sobreviver sem a plenitude do Espírito Santo. Pessoas que dizem, eu não preciso desse enchimento, desse transbordar, eu não preciso disso. A Bíblia ensina que somente pelo poder do Espírito Santo, podemos servir a Deus com os nossos dons. É isso aí, olha, referência bíblica está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que, outrora, quando éramos gentios, deixávamos nos conduzir pelos ídolos mudos, segundo éramos guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um. Concedida a cada um visando o quê? Um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de cura. A outra, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas, versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as para lhe apraz a cada um individualmente. Ou seja, irmãos, todo crente, ele deve buscar a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo. Então nós vemos, irmãos, que o crente, ele precisa ter em sua vida a plenitude do Espírito Santo para que ele venha produzir o que? Frutos. Vamos lá. Ter fruto do Espírito produz em nosso caráter, ou seja, ter o fruto do Espírito Santo produz em nosso caráter. Testemunhar do Evangelho com eficácia, viu? Quando nós temos o Espírito Santo e buscamos esse enchimento, nós testemunhamos com fervor, com eficácia acerca do Evangelho, a adoração de forma mais agradável a Deus. Então, o crente cheio do Espírito Santo, ele adora a Deus de forma correta, de forma sincera, e a sua atitude na adoração é uma forma agradável a Deus. O poder do Espírito Santo é imprescindível à vida cristã. Então, irmãos, todo cristão, ele deve ter o poder do Espírito Santo em sua vida. Tá certo? Então, nós vimos aqui no primeiro ponto os 3 equívocos. É uma experiência emocional. Segundo, é exclusivo para crentes especiais. E o último que nós vimos é que algumas pessoas dizem, eu não preciso disso.
Em segundo lugar, irmãos, diz assim: enchei-vos do Espírito Santo. Segundo ponto, o nosso texto começa com um mandamento: e não vos embriagueis com vinhos, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. John Stott, ele aponta 4 aspectos deste imperativo divino, né, dessa ordem divina, que devemos ser cheios do Espírito Santo. Primeiro, é um imperativo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma alternativa, mas uma obrigação. A santificação não é algo opcional, mas a vontade de Deus para o seu povo. Então, irmãos, entenda. A Bíblia, ela nos ordena a sermos cheios do Espírito Santo. O crente que não busca o enchimento do Espírito Santo está desobedecendo o mandamento divino de ser cheio do Espírito Santo. Segundo imperativo, é um imperativo coletivo. O verbo está na forma de plural. Enchei-vos. Trata-se de um mandamento que deve ser obedecido por todos os crentes. A plenitude do Espírito deve ser buscada por toda a igreja. Por toda a igreja. Toda a igreja, irmãos. Todos os irmãos, membros, devem buscar ser cheios do Espírito Santo. Então vamos aqui a um texto do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 17 e 18. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendando completamente, como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como por ele, aliás, o Senhor, o Espírito, né? Como pelo Senhor, o Espírito. Então veja só, irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui que quando nós nos enchemos do Espírito Santo, né? Ele diz de uma forma bastante clara aqui que é como se tivéssemos sobre nós, olhando para o espelho, contemplando o espelho, né, da glória de Cristo, né, e todos nós com o rosto desvendando completamente como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. É interessante, irmãos, isso. Cada crente é o templo do Espírito Santo. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 6,19, ele diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? Ele diz: mas foste comprado por um bom preço. Glorifique a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Então, o terceiro é um imperativo gracioso. O verbo está na voz passiva, indicando que não é o crente que se enche, mas apenas se dispõe para ser cheio. Para ser cheio. Não existe nenhuma técnica para ser cheio, mas apenas, aliás, uma entrega ou uma busca por parte do crente. Então, devemos buscar, sim, ser cheio do Espírito Santo. Vamos ler aqui um texto em Atos 8, versículo de número 19 e 20, que diz assim: propondo, concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre que eu impor as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Então, o que nós observamos aqui é que Pedro, ele é questionado por um homem a receber esse poder, esse enchimento,
E esse homem, ele diz assim: olha, Pedro, coloca as mãos sobre mim e me encha desse poder aí, etc, etc. E o que nós podemos ver aqui que Pedro, ele fala com propriedade, dizendo que esse dom ou esse enchimento do Espírito Santo, ele não pode ser adquirido dessa forma, né? Observa aqui, vendo porém Simão Pedro, pelo fato de impor os apóstolos as mãos, e era concebido o dom do Espírito Santo, ofereceu dinheiro, né? Então as pessoas, olha, Pedro, coloca a mão aqui sobre nós e vou lhe dar dinheiro, eu quero ser cheio desse poder também. Então nós vemos aqui que não é algo comprado, né? O Espírito de Deus nos enche quando nós nos colocamos à disposição para sermos cheios do Espírito Santo. Como ser cheio do Espírito Santo? Apresente-se diante de Deus em oração, medite e obedeça a palavra de Deus, adore a Deus e sirva aos seus irmãos com alegria e humildade. Então, está vendo os passos aqui, irmãos? É você se apresentar diante de Deus em oração, ser um adorador fiel a Deus, meditar na palavra de Deus e, além de meditar, claro, obedecer a palavra de Deus. E viver uma vida de adoração, servindo a Deus e servindo ao seu próximo com alegria e humildade. O quarto imperativo é para hoje. O verbo está no presente, devemos buscar o enchimento agora e sempre. Temos necessidade de enchermos do Espírito e continuarmos ficando cheios todos os dias. Então, todos os dias, buscamos esse poder, esse enchimento, todos os dias. Todos os dias, o transbordar do Espírito Santo em nossas vidas. Devemos fazer isso. Vamos ler aqui, Atos capítulo 4, versículo de número 31. Tendo eles orado, nós lemos esse texto, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus, né? E nós podemos ver que em Atos capítulo 2 diz que os novos irmãos, eles estavam todos os dias reunidos em oração, né? E dando o bom exemplo de uma vida de amor, de uma vida devocional ao Senhor. Então, queridos irmãos, Deus, ele é a nossa esperança. E Paulo, ele fala isso lá em Romanos capítulo 15, versículo 3, e diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder de quê? Do Espírito Santo. Então, o caminho, queridos irmãos, para uma vida cheia do Espírito Santo é a busca da presença de Deus e a obediência à palavra do Senhor. Então, queridos irmãos, uma vida cheia do Espírito Santo produz resultados maravilhosos na vida do cristão. É algo extraordinário, queridos. Precisamos andar nesse caminho. Buscarmos esse enchimento, esse poder do Espírito Santo sobre nós. O terceiro ponto e último, os resultados de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Diz assim, o primeiro ponto, os resultados de estar cheio do Espírito Santo. Diferente de uma vida dissoluta produzida pela embriaguez de vinho, a vida cheia do Espírito Santo é marcada pela alegria espiritual. É uma vida de contentamento que se expressa pelo louvor, pela gratidão e pela submissão. Louvor, louvando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração, com hinos e cânticos espirituais. Que maravilha, irmãos. Veja só 3 lições aqui nesse versículo. A quem louvar? Ao Senhor.
é o objeto da nossa adoração. Devemos louvá-lo por quem ele é e por aquilo que ele faz. Segundo, como louvar? De coração. Isto é, de uma forma sincera, autêntica, ou que brote do interior da nossa alma com destino a Deus. Com que louvar? Quais os objetos da adoração? Salmos, hinos, cânticos espirituais, isto é, música com melodia variada, de natureza espiritual e com conteúdo bíblico. Com conteúdo bíblico. Por que é que eu estou falando isso? Porque tem hinos aí, irmãos, tem hinos que é melhor ouvirmos músicas seculares. Hinos onde o ego humano é engrandecido, onde o homem está no centro, onde o homem tem o poder e tem a caneta nas mãos de mudar a sua história. Então, o conteúdo da adoração, conteúdo com quem eu devo louvar? Eu devo louvar com salmos, hinos e cânticos espirituais, isso com músicas bíblicas que nós engrandecemos a Deus. Então, nós vemos aqui também com gratidão, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. 5 lições aqui nesse versículo. O que é a ação de graças? É o grato reconhecimento dos benefícios recebidos. Então, irmãos, eu expresso a ação de graças pelos benefícios recebidos em minha vida. A salvação, o perdão dos pecados. Você deve expressar a ação de graças. Por quê? Porque você teve os seus pecados perdoados. Você recebeu a salvação gratuitamente. Então, isso é uma expressão de ação de graças por benefícios que você recebeu. Quando se deve dar graças? O texto diz aqui sempre. Isto é, em todas as circunstâncias e em todo o tempo. Pelo que se deve dar graças? Por tudo, irmãos. Ou por todas as bênçãos materiais e espirituais, ordinárias ou extraordinárias, recebidas e não recebidas. O verdadeiro crente é alguém que expressa essa gratidão. Senhor, eu não recebi ainda, mas eu te louvo, mas eu te agradeço. A quem se deve dar graças? Isso daqui o texto nos ensina ao nosso Deus e Pai. Isto é, aquele que é a fonte de todas as coisas boas que um homem pode receber. Só Ele devemos dar graças. Como se deve dar graças? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem nos conquistou. E conquistou todas as bênçãos para nós. Todas as bênçãos para nós. Cristo conquistou. E Paulo, ele fala sobre isso. Romanos capítulo 8, versículo de número 32. Aquele que nem poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, irmãos, ele conquistou todas as bênçãos por nós. E para reforçar, Efésios capítulo 1, versículo de número 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele conquistou, por meio de Cristo, para nós, as suas bênçãos. Então, em último aqui, submissão. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ao invés de tornar-se soberba ou independente, torna-se submissa e servo dos outros.
e servo dos outros. Jesus deu vários exemplos de humildade. Quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele dá um exemplo de humildade. Ele diz, sendo eu o Senhor, né? Estou aqui servindo. Então, queridos irmãos, devemos ter total submissão a Deus e ao nosso próximo. Submissão no sentido, irmãos, de nós amarmos, de nós ajudarmos, de nós estarmos com o irmão, sempre apoiando o irmão, servindo-os em suas necessidades. Nós vemos esse exemplo bastante claro na igreja, no início da igreja, lá em Atos, capítulo de número 2, nós vemos este exemplo de submissão, de cuidado para com o próximo, certo? Olha, Romanos capítulo 12, versículo, só para reforçar, Romanos capítulo 12, versículo 10 e 11, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honrar uns aos outros. Aí diz, no zelo, não sejas remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, e na oração perseverante. Versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Veja só, irmãos, o crente cheio do Espírito Santo é alguém que tem como referência na sua vida a Cristo. João, ele fala, aquele que está nele deve andar como ele andou. Então eu quero concluir lendo aqui a aplicação que diz assim: ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade que precisa ser atendida. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem divina que precisa ser obedecida. Ser cheio do Espírito Santo é um privilégio a ser desfrutado. Então, busque a plenitude do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, essa foi a nossa lição de número 13 da Rede de Discipulado 1. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue a buscar a plenitude do Espírito Santo. Se você é cheio, busque o transbordar. Se você ainda não é cheio do Espírito Santo, então busque essa comunhão, essa união, busque a presença do Espírito Santo em sua vida. Que Deus abençoe. Vamos estar fazendo uma oração a Deus, agradecendo a Ele por esta boa lição, por esse bom estudo neste dia. Deus, no nome de Cristo Jesus, o teu Filho, queremos agradecer o Senhor, ó Deus, por este dia, agradecemos ao Senhor por esta lição, ó Deus, ao qual tem nos motivado, Senhor, tem nos despertado a sermos cheios do teu Santo Espírito. Eu te peço pela vida dos teus filhos, ó Deus, que ouviram, que estudaram esta lição, que o Senhor, ó Deus, trabalhe em seus corações e que os teus filhos sejam cheios do teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor, por este momento tão especial, pelo qual nós desfrutamos da tua presença e nos alimentamos, ó Deus, com a tua palavra. Obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque nós não servimos mais ao mundo como servíamos antes, éramos escravos do mundo, mas o Senhor nos resgatou, o Senhor regenerou as nossas vidas e o Senhor nos deu uma nova vida, Senhor, porque somos templo do teu Santo Espírito e a nossa vida, ela é uma vida cheia do teu Santo Espírito. Obrigado, Pai, por este instante, por esse momento. A minha gratidão, em nome de Jesus. Amém.